Olá! Todo líder já viveu alguma situação onde ele tinha uma pessoa desmotivada no seu time ou até o time inteiro. E por que isso acontece? Muitas vezes nós ignoramos as razões subjacentes que fazem com que as pessoas percam a paixão por aquilo que elas fazem. Isso é biológico, né? Nós, como seres humanos, naturalmente nós precisamos nos sentir motivados, nós precisamos ter um sentido, ter um propósito, ter um significado para aquilo que a gente realiza. A neurociência cada vez mais nos ajuda a entender como é que o nosso cérebro funciona e como é que nós podemos melhorar a nossa produtividade, o nosso foco dentro das organizações, dentro das empresas, dentro das nossas atividades. E a neurociência nos traz uma informação importante que para explicar esse momento de por que nós perdemos a paixão e a motivação, né? Nós temos um sistema de busca no nosso cérebro que quando nós acionamos esse sistema de busca, é a hora que nós nos sentimos muito mais motivados. Nós recebemos uma dose extra de dopamina, que é um neurotransmissor ligado à motivação e ao prazer, e faz com que a gente queira sempre continuar aprendendo, nos envolvendo em situações novas, experimentando coisas novas, né? Então, esse sistema de busca faz com que a gente continue sempre engajado e motivado para aquilo que nós nos propomos a fazer. Mas como é que a gente aciona esse sistema de busca? É simples. Porque na prática o que acontece muitas vezes é que você contrata um funcionário ou você é contratado dentro de uma empresa e que você recebe uma orientação que a empresa espera que você seja criativo, que você traga novas ideias, o que você pode contribuir, né? E você está cheio de motivação para querer contribuir, para trazer aquilo que você tem de melhor, as suas melhores habilidades. Mas quando começa a exercitar, a executar suas atividades dentro da empresa, você pode observar que se você não tiver oportunidades de você colocar em prática, a rotina vai tomando conta do seu dia a dia e você vai vendo que você não tem brecha, né? Ou você está vendo que o funcionário está ali sem conseguir implementar. A gente sabe que muitas vezes isso não consegue ser executado na prática porque os protocolos organizacionais nos impedem de ser mais criativos, porque nós temos que seguir um padrão, nós temos que seguir algumas regras, né? Ou então nós temos também situações de que o gestor, o líder, ele está tão sobrecarregado, ele está tão pressionado por resultados que ele não consegue dar essa atenção para incentivar o funcionário a fazer algo diferente. E aí, qual é o resultado? O colaborador naturalmente começa a se desligar daquela situação. E o se desligar é um sinal que o nosso corpo, o nosso cérebro começa a emitir, dizendo inconscientemente que você está gastando a sua energia, você está desperdiçando a sua energia e que ali não é o seu lugar, né? Então que você precisa encontrar um lugar onde você possa realmente colocar em prática aquilo que você sabe fazer de melhor. E aí duas situações podem acontecer. A primeira delas é o funcionário ficar desmotivado e se manter nessa posição porque ele não tem outra oportunidade e ele precisa pagar as contas dele, né? Ou ele começa a buscar no mercado ou buscar em outra área que ele possa colocar em prática tudo que ele tem de energia, de criatividade e de experiência para que ele possa contribuir na organização. E aí, mas como é que a gente pode mudar esse quadro? O professor Dan Cable, que é um professor de comportamento organizacional da London Business School, ele traz uma reflexão sobre como acionar esses sistemas de busca. Como é que a gente consegue despertar isso dentro da organização para ajudar os colaboradores a estarem mais engajados, estarem mais motivados? A primeira chave que a gente pode colocar em prática é a autoexpressão.
né? Deixar com que os colaboradores possam mostrar suas habilidades. E quanto mais a gente incentivar, quanto mais a gente reconhecer as melhores habilidades naqueles colaboradores, mais motivado eles vão ficando. Então o professor Dan Cable conta o fato de que uma das empresas incentivou as suas equipes a criarem os seus próprios títulos, né? O próprio título da sua área, mostrando quais são as contribuições que você pode dar para as outras áreas ou até para os clientes. Então isso foi muito interessante porque é uma forma de você reconhecer que aquelas pessoas, o que elas sabem fazer de melhor. A segunda chave que ele nos traz como ideia é a experimentação. Como é que você cria oportunidades para que aqueles colaboradores possam experimentar novas formas de fazer alguns processos, algumas atividades do dia a dia? E você, através do feedback, você vai medindo, você vai organizando melhor aquelas ideias com uma forma de ver aquilo que funcionou, o que não funcionou e como é que a gente pode fazer de melhor. E a terceira chave é o propósito personalizado. É você criar um ambiente para que você possa mostrar para o seu colaborador, para o seu funcionário, como é que aquilo que ele faz afeta diretamente a empresa ou a outra área, ou o cliente interno, ou o cliente externo, né? Então, como um exemplo, o professor Dan Cable, ele conta um fato de que numa equipe de telemarketing, ele dividiu em duas, ele fez uma pesquisa acompanhando os resultados, e aquela equipe de telemarketing, ele fazia ligações para angariar fundos para um grupo de bolsistas, de pesquisadores. E aí ele pegou a metade dessa equipe e fez com que essa equipe recebesse a visita dos bolsistas para contar o que ia acontecer quando eles recebessem aquele recurso. O quanto aquilo estava ajudando, estava contribuindo para os estudos deles, para as pesquisas deles. E os colaboradores, os operadores de telemarketing, se sentiram extremamente motivados porque eles entenderam que aquilo, cada ligação que ele fazia, o quanto aquilo poderia contribuir para fazer com que eles tivessem verba suficiente para colocar em prática as pesquisas, né? E o outro grupo de telemarketing não recebeu a visita dos bolsistas. O resumo dessa história é que aquele grupo que recebeu a visita incrementou em 300% do que em relação ao outro que não recebeu a visita. Então é muito interessante porque a gente já vê algumas empresas colocando isso em prática. A Microsoft, por exemplo, ela faz com que os seus gerentes de contas vivenciem junto com seus clientes para entender como é que eles podem aumentar a produtividade e entregar algo melhor. Por exemplo, de mandar algum gerente de conta dentro de um hospital para entender que aquele sistema, que aquilo que eles estavam criando para o hospital, quanto poderia diminuir de papéis, né, de coisas físicas ali e pode incrementar no que ele vai ser entregue. Então aquele gerente de conta, ele se sente valorizado, ele fala, poxa, eu estou entendendo que isso que eu vou fazer vai melhorar muito a vida do outro. Então isso chama-se propósito personalizado. O quanto a gente consegue fazer com pequenas coisas, né, pequenas atitudes, a gente consegue engajar os funcionários, consegue conectar, consegue criar um ambiente muito mais motivador para eles. Então os discursos motivacionais nem sempre são efetivos na prática, porque o que vale é o que você como gestor, você como líder, acredita de fato e o que você coloca em prática, liderando pelo exemplo, para que seu time se sinta conectado. E isso que faz toda a diferença. Então, se a gente pensar nessas três chaves, né, a autoexpressão, a experimentação e o propósito personalizado, certamente a gente se conecta com sistemas de busca no cérebro e faz com que as pessoas que trabalham no nosso time aumentem a dopamina e, consequentemente, a motivação, o prazer, a vontade de realizar cada vez mais e contribuir cada vez mais. Fica aqui a dica da semana e até a próxima semana, então. Enquanto isso, inspire, expire e não pire no mundo corporativo. Até a semana que vem.